Avisa se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela, por favor. Doutor Luiz, o tema que vocês me convidaram para conversar. Maravilha. Está passando, está passando. O tema que vocês me convidaram para conversar é sobre a revolução digital na saúde. Como você já adiantou, eu sou o Healthcare Transformation Officer da Johnson & Johnson Medical para a América Latina. E é um prazer estar participando desse evento do Health Tech Barretos. E, se Deus quiser, estarei com vocês aí até o final do ano. Eu sempre começo as minhas apresentações relembrando o nosso propósito. Por que a gente precisa de inovação? Por que é tão importante esse foco na saúde? A realidade é que existe uma demanda por serviços de saúde muito maior do que a oferta. E algo que só vai se agravar com os próximos anos à medida que a nossa população for envelhecendo. E a gente precisa mudar a forma com que é entregue esse serviço na ponta e a tecnologia vai ser fundamental nisso, porque senão daqui a alguns anos o que a gente está sofrendo de maneira aguda agora com a Covid, a gente vai sofrer de uma maneira crônica, com falta de recursos para a população necessitando de cuidados de saúde, mas eu não tenho a menor dúvida que a tecnologia vai permitir que todo mundo que queira e precise de saúde no futuro próximo tenha esse serviço disponível, e mais do que isso, que essa demanda por cuidar de saúde ela seja reduzida por questões relacionadas à promoção e prevenção. Falando um pouquinho sobre esse ecossistema que a gente está, que vai ser fundamental para resolver esse problema que a gente tem hoje em dia. Nós temos um ecossistema de saúde extremamente pujante na nossa região, em particular no Brasil e no estado de São Paulo. Hoje em dia, falando de startups já com produtos no mercado, no Brasil a gente tem cerca de 12.500, de longe o maior da América Latina. Globalmente, a gente já é o 6º maior mercado. Em termos de empresas bem-sucedidas de uma perspectiva econômica, ou seja, unicórnios com valor de mercado de mais de $1 bilhão, o Brasil já é o 5º maior mercado do mundo. Eu acho que esse 10 aí já até virou 11, com um anúncio que teve recente aí, tem que atualizar esse slide. E o que é bacana? Bacana é que, se a gente olhar para esse ecossistema, quem foi o grande motor dela nos últimos 10 anos foram as fintechs, como o Nubank. Quem vai ser o grande motor nos próximos 10 anos vão ser as health techs, como muitos de vocês. Então, talvez eu esteja falando aqui para um futuro unicórnio, e eu não tenho dúvida que, mais do que isso, o impacto que vocês vão ter na saúde da nossa população é ainda mais relevante. Vamos falar um pouquinho, então, das principais tendências que tem e como elas se incorporam nessa revolução digital que a gente está vivendo na saúde. A primeira é a supremacia da colaboração homem-máquina. O doutor Armando estava comentando aí sobre esse medo, muitas vezes, que tem da máquina substituir o homem, ou da importância de você dar um treinamento para a máquina para que ela aprenda coisas virtuosas e que colaborem e não sejam desviadas, às vezes, por preconceitos que a gente tem. E o que eu quero destacar é o seguinte: para esses próximos 10 anos, a gente vai ter uma integração muito grande ainda da inteligência biológica com a inteligência artificial.
e que o grande ponto de geração de relevância vai ser exatamente essa colaboração. Não vai ser nem a máquina substituindo o homem, nem o homem ignorando a máquina, mas vai ser, como já dizia Antonieva nesse editorial do The Lancet, não é a máquina que vai substituir os profissionais de saúde, mas médicos que não utilizarem inteligência artificial vão substituir aqueles que não usarem. Então, qualquer um para ser relevante nos próximos 10 anos vai ter que aprender a usar tecnologia e vai ter que se tornar mais produtivo e criar mais valor através dela. E aí, reforçando essa questão desse debate, se vai substituir ou não vai substituir, isso eventualmente pode até vir a acontecer e a gente vai migrando, né, para outros tipos de atividades, mas especificamente em relação, por exemplo, o robô substituir o cirurgião, ou aquelas cápsulas que a gente vê em filmes que fazem uma cirurgia toda autônoma, isso ainda vai demorar muito tempo. Na melhor das hipóteses, aí, a gente está falando de lá para 2046, segundo alguns especialistas fazem projeção, e pode ser que isso só vai ser possível mais para o final ainda desse século. Vai acontecer? Em algum momento vai, mas com certeza não vai ser nesses próximos 10 anos. E muitas das outras funções, inclusive, por exemplo, vendedor e programador também segue essa mesma toada. Então, o grande ponto que a gente precisa entender, né, para a gente poder focar no que realmente importa. Esses próximos 10 anos vai ser os 10 anos de uma colaboração profunda entre homem e máquina. Então, aquele profissional alavancando todos os recursos de tecnologia para ser extremamente relevante e impactante na área que ele estiver atuando, e na saúde não vai ser diferente. A automatização e inteligência total, isso é algo para daqui a uns 10, 20 anos. E aí vem a grande questão que foi colocada também, como é que quem vai pagar essa conta toda? Normalmente tecnologia, principalmente no início, né, dos anos 2010, era associada a aumento de custo. E o grande desafio, sim, como financiar essa tecnologia. A grande boa notícia que chega, e também o Dr. Armando estava reforçando esse ponto no final da apresentação dele, é que existe muito desperdício. E a tecnologia, ajudando a reduzir esse desperdício, vai se autofinanciar. Então, vou pegar um exemplo aqui, o mercado americano. O mercado americano de saúde é algo que é em torno de 8 trilhões de dólares, né? Um dinheiro absurdo. Desses 8 trilhões, só para ter como referência aí, cerca de 17% do PIB dos Estados Unidos é da área da saúde. Desses 8 trilhões de dólares, 2 trilhões é desperdício. Ou seja, é dinheiro, investimento que é gasto e que não tem retorno algum. Como, por exemplo, o caso que o Dr. Armando citou lá, de você ter que dar medicamento para pacientes com 16% de taxa de infecção hospitalar, porque não se alimentaram apropriadamente antes de ir para o procedimento. A grande boa notícia que eu trago aqui é que, segundo dados que a Century traz, esses dados são deles, cerca de 300 bilhões de dólares de desperdício vão ser resolvidos apenas com a tecnologia. E mais ou menos 150 bilhões de dólares disso através de uso de inteligência artificial. Aqui estão onde estão os grandes potenciais ganhos, desde cirurgia robótica, reduzindo eventos adversos evitáveis, até a parte de Virtual Nurse Assistants, ou seja, assistentes virtuais de enfermagem, até automatização de workflows administrativos, detecções de fraude, detecções de erros de dosagem, conectando máquinas e assim vai. Então, fiquem isso na sua cabeça. A tecnologia ela se pode autofinanciar com redução de desperdícios. E a inteligência artificial vai empoderar o cirurgião nessa próxima década, ele ou ela irá tomar melhores decisões sobre seus pacientes. O segundo ponto que eu quero destacar é a necessidade de reescrever o DNA dos negócios. Essa tecnologia toda, ela
faz com que as empresas, né, sejam operadores de saúde, sejam hospitais, sejam a própria indústria, tenham que repensar a forma com que elas se organizam o negócio. E aqui eu trago alguns dados para fazer a gente refletir sobre esse ponto. O primeiro que a gente precisa destacar, né, o mercado nosso no Brasil, ele é organizado cerca de 3/4 na saúde pública e outros 1/4 na saúde suplementar. E quando a gente olha na saúde suplementar, mais ou menos 80% são planos coletivos, desses 67% são de empresas que acabam contratando os planos de saúde. Qual que é o ponto que eu quero destacar aqui? E aí aqui, isso é uma verdade para o mercado de saúde suplementar, mas também é para a saúde pública, que você tem uma inflação médica muito superior à inflação econômica. Ou seja, se há uma inflação econômica, na média, no nosso país, em torno de 4% nos últimos anos, a inflação médica, ou seja, de itens médicos, estava em torno de 12%, às vezes 16%. Obviamente que isso não é sustentável no longo prazo e faz com que você tenha grandes desafios para aumentar acesso e aumentar o padrão de cuidado na saúde do nosso país. E como que isso reflete na saúde suplementar? Mais óbvio que os reflexos na saúde pública também são parecidos e eles muitas vezes acabam se materializando através de aumento de filas ou redução de padrão de cuidado. No caso da saúde suplementar, o que a gente verifica é uma queda do prêmio médio per capita, cada vez mais indo para os tickets básicos, de cerca de R$200 por mês, e com os famosos downgrades que a gente ouve tanto falar. E outro ponto importante que também tem que ser destacado são outras formas que acabam limitando acesso na saúde suplementar. Então, algumas empresas, por exemplo, elas só passam a dar o benefício de plano de saúde depois de 12 meses de contratação. Isso reduz bastante o número de empregados com plano de saúde. Uma empresa que tem aí uma rotação média de funcionários aí de uns 20%, provavelmente vai ter 1 a cada 5 de seus funcionários sem plano de saúde. E também o aumento de coparticipação entre esses funcionários. E o que surge como alternativa para tudo isso aí? É o cuidado de saúde baseado em valor, que tem como sua base a tecnologia para poder ser escalável. Então, a pandemia e toda a inovação que a gente tem visto acelerou bastante também essa outra tendência, que é cuidar de saúde baseado em valor. Isso já é destacado, por exemplo, em artigos como esses que eu trago, um do Boston Consulting Group, esse outro aqui que eu também trago como destaque. E o que exatamente é cuidar de saúde baseado em valor? E depois eu vou fazer o link disso com tecnologia. É você conseguir organizar o seu sistema de saúde para gerar valor para o paciente, remunerar valor para o seu paciente, não volume, como é o tradicional fee-for-service. Isso vai desde a percepção do cidadão quanto à experiência que ele teve, quanto a desfechos clínicos de alta qualidade e também em relação a ter custos adequados. Importante falar que foi adicionado um quarto ponto, que é o bem-estar da equipe de cuidado. E aí a gente está vendo esse grande movimento, saindo do fee-for-service, que só remunera volume, para você estar remunerando através de diversas formas o valor. E aí vem o ponto que eu quero fazer com tecnologia, que eu acho que é bem interessante. Se a gente for ver quais foram os 3 grandes operadoras de saúde no mercado de saúde suplementar, que tiveram maior crescimento em termos de números de vidas, 2 delas são verticalmente integradas. A primeira é a Apvida, que se expandiu recentemente para São Paulo, para o interior de São Paulo. A segunda, a Notre Dame, que também se expandiu para o sul do nosso país. E a terceira, que é bem interessante o modelo que eles trazem, e aí se alavanca muito em tecnologia, foi a Sul América, que através de tecnologia e o que eles chamam de um modelo de verticalização virtual,
e, obviamente, centrando nessa rede que eles estão criando virtual em cuidado de saúde baseado em valor para gerar valor para o paciente, também conseguiu ser relevante e crescer nesses últimos anos. Então, o que eu gostaria de destacar aqui em relação a essa revolução da tecnologia é que ela está permitindo também novos arranjos através de ecossistemas abertos, em que quando você se focaliza ao redor do paciente, no caso que eles denominam verticalização virtual, você consegue continuar extremamente competitivo, crescendo e sendo relevante dentro do mercado. O outro ponto que eu queria destacar é que a gente passa a viver a era da inovação aberta. Nenhuma empresa, por maior que ela seja, consegue resolver todos os problemas apenas com o seu departamento de pesquisa e inovação. Todas as instituições, todas as empresas precisam abraçar essa nova forma de inovar, que é a inovação aberta, e a mentalidade aqui é que cada um dos participantes coloquem seus ativos sobre a mesa e, colaborando através de ecossistemas e em torno do mesmo propósito, consigam gerar mais valor para o mercado. A gente cada vez mais ouve que na década passada era uma empresa versus empresa, era uma concorrência muito agressiva, e que essa próxima década isso muda completamente. Vão ser ecossistemas competindo com ecossistemas. Quem estiver fora de um ecossistema provavelmente vai deixar de ser relevante, e o que realmente vai ter como destaque é a colaboração, não a competição. E o inimigo comum de todos vai ser reduzir esse desperdício da saúde, que, segundo dados mais diversos, e aqui no Brasil do IES, que é o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, são da ordem de 20% a 30% de tudo que é gasto. E no centro dessa inovação aberta estão as startups. Segundo dados da Distrito, em termos de health tech, aí, a gente está, em 2019, chegou a 386 empresas de health tech com produtos. Né? Esse número agora, cerca de 2 anos depois, é um número que acelera ainda mais e que, sem dúvida alguma, vai ser parte-chave para mudar todo esse cenário. Então, como eu já coloquei, é fundamental que as instituições estejam conectadas nesses ecossistemas com estratégias claras de inovação aberta, e isso vai só beneficiar o paciente. E organizando todos em torno de cuidado de saúde baseado em valor, com o paciente no centro. Aqui são apenas alguns exemplos aí de hubs de inovação que a gente vê, né? E aí incluindo, né, o de vocês aqui, e empresas como a Johnson podendo colaborar aí para ser um parceiro estratégico na navegação desse novo mundo, seja conectando startups com hospitais e operadoras de saúde, seja o movimento contrário, seja apoiando hubs de inovação como o Health Tech do Hospital de Amor. Isso a gente quer cada vez mais estar colaborando com vocês. O outro ponto fundamental que a gente precisa destacar também está relacionado no mundo que cada vez mais a gente vê esses investimentos realizados na tecnologia. A gente precisa criar mecanismos para promover segurança cibernética. Cada vez mais a gente tem ouvido notícias de hackers que invadem ou tentam invadir instituições de saúde, que são um dos principais alvos pelo valor das informações que têm, seja tentando roubar dados de pacientes e monetizar esses dados, seja através de sequestro desses dados e pedindo recompensas para poder liberar, como a gente viu alguns casos recentes no nosso país, naquilo que é chamado de ataques de ransomware. Então, é fundamental também que dentro desse mundo sejam realizados significativos investimentos para melhorar a segurança digital e auditorias periódicas para garantir isso. O outro ponto
que também está super conectado com essa revolução digital que a gente está vivendo, a integração entre o mundo físico e o virtual. E aí eu acho que a partir do momento que o nosso sistema de saúde caminha nessa direção, cada vez menos importa se o paciente está em São Paulo, capital, ou se ele está no interior do Amazonas, a gente provavelmente vai conseguir dar uma saúde de qualidade para ambos. Essa questão da deslocalização dos cuidados de saúde é uma tendência que se acelerou muito com a pandemia, como todos vocês sabem, seja porque os preconceitos foram derrubados, seja porque pela necessidade se acelerou a adoção da infraestrutura e de processos. Esses aqui são alguns dados dos Estados Unidos que eu acho que são muito pertinentes para a nossa conversa aqui, mostrando que as teleconsultas lá, do total de consultas, pulou de menos de 1% para 10%, estabilizou em 10%. Então, hoje em dia, 1 a cada 10 consultas realizadas nos Estados Unidos já são virtuais. Aqui no Brasil, se não me engano, esse número está entre 3% a 4%, mas crescendo muito rapidamente. E o que caiu e que provavelmente não volta mais é a ida aos prontos-socorros, que muitas vezes eram utilizados, que é o que está como institucional aqui, que muitas vezes era utilizado como porta de entrada, e isso certamente vai ser substituído em grande parte aí pela teleconsulta. Aqui são alguns dados mostrando, né, o potencial de economia que você pode ter através dessa deslocalização dos cuidados de saúde. E aí eu queria destacar também que não só na saúde, mas outras indústrias têm adotado esse conceito de levar o serviço que presta aonde o consumidor quer consumir. Então, por exemplo, filmes que antes eram lançados só em cinema, hoje em dia já são lançados simultaneamente em cinema e em streaming, e aí o consumidor escolhe se ele quer ir no cinema ou se ele quer assistir na sua casa. Provas que antes só existiam presenciais, hoje também tem provas virtuais, por exemplo, de triatlon aqui, e essa tendência chega muito forte à saúde, e a gente vê também conceitos como o Hospital at Home cada vez mais ganhando espaço e se concretizando, não só nos Estados Unidos, mas também no nosso país. E aí a gente vem para a próxima, que está super linkado com isso, que é a ascensão do consumidor de saúde. Então, o paciente deixa de simplesmente ser um mero receptor de serviços de saúde e passa a ser um protagonista, né, na contratação desse serviço. É importante destacar, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia é importante, mas o cuidado humano ele nunca vai ser superado, então é ser high-tech para ser high-touch, como traz, né, esse autor aqui. E o que ele destaca muito é que tem um potencial gigantesco para a tecnologia liberar tempo para que os profissionais de saúde possam olhar mais no olho e cuidar mais do ser humano à sua frente. A gente viu mais do que nunca na pandemia isso acontecendo e nada substitui esse aperto de mão num momento como esse. E aí agora eu caminho para a parte da revolução da cirurgia digital. O que eu queria destacar aqui é que quando a gente pensa na evolução da cirurgia durante os anos, a gente vê ela se iniciando com a cirurgia aberta, evoluindo para a cirurgia laparoscópica e agora indo para a cirurgia digital, sendo que o que a gente tem como cirurgia robótica hoje é disponível é só uma ponte, e cirurgia digital vai muito além do robô. A gente fala da nossa visão como Johnson em relação à cirurgia digital, ela passa por todo esse ecossistema que vai ter o robô sim, vai ter também instrumentação avançada, realidade aumentada, mas é fundamental que também você tenha soluções digitais com Health Analytics, você tenha uma conectividade, você tenha toda essa questão de inovação aberta com parceiros conectados nesse sistema e que você consiga tocar a jornada do paciente não só durante a cirurgia, mas antes e depois. E aí a gente precisa de pelo menos 3 pilares para essa transformação digital. A empresa digital, que passa uma organização que usa a tecnologia como vantagem competitiva, e aí a gente está falando de hospitais, de operadores de saúde, da própria indústria, e as health techs têm um papel fundamental nisso. O cliente digital, que é aquele consumidor empoderado,
que vai usar diversos canais, né, os omnichannels, pode ser web, mobile, social, para consumir conteúdo, interagir com suas marcas e realizar uma transformação. E a inovação digital, que é a inovação, inclusive, dos modelos de negócio, como a gente já destacou. Nessa jornada, só trazendo aí o que a Johnson tem visualizado, e obviamente isso se complementa com a visão de outras empresas para construir o que a gente vai viver nos próximos anos, incluindo aí dos hospitais e das operadoras. A gente tem, além, né, dos robôs, como por exemplo o robô para cirurgia robótica de joelho, já disponível e chegando em breve aí para cirurgia robótica endoluminal como o Monarch e cirurgia mesmo geral com Otava. A gente tem também todas as partes de soluções digitais, eu vou falar um pouquinho sobre elas aí, CSEDs, SPI, que revolucionam a forma com que o paciente se conecta com o próprio cuidado, e também diversas parcerias com empresas locais do nosso ecossistema, levando isso para o centro cirúrgico. Então, como que a gente vê que a gente pode contribuir aí e como, né, os centros cirúrgicos precisam se conectar com esse ecossistema digital? Isso aqui são algumas soluções que... Deixa eu só tirar aqui para conseguir. Desde soluções, por exemplo, como essa, que podem automatizar os fluxos internos da cirurgia, dando feedback em tempo real e padronizando e reduzindo os eventos adversos evitáveis, como a gente já falou. Essa aqui é uma das soluções chamadas SPI. Até outras soluções, por exemplo, como o Data Tracker, que é uma solução que ela permite você automatizar coletas de dados no centro cirúrgico e aí dessa forma tomar melhores decisões, né, através do Healthcare Analytics, seja para poder melhorar agendamento, seja analisar oportunidades de melhora. E a gente, inclusive, já tem alguns casos de sucesso que estão implementados no nosso país. Um desses que a gente destaca aqui no Hospital do Coração de São Paulo, em que se conseguiu aí, através, né, de uma solução como essa, um potencial aumento de receita de 10 milhões por ano, devido à automatização de tempo de configuração, redução de inatividade e início pontual de cirurgias. Você tem a parte também da jornada digital do paciente, que, na minha visão, é o grande destaque que tem, em que a gente consegue digitalizar, né, uma linha de cuidado cirúrgica, seja, por exemplo, oncológica, seja cirurgia bariátrica ou qualquer outro tipo de cirurgia, com fluxos que você desenha refletindo, né, os protocolos daquele hospital, de uma maneira bastante intuitiva e se comunicando com o paciente através de linguagem natural de processamento. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que recordar que você tem 3 grandes campos. Primeiro, aprendizagem de máquina, analisando dados para gerar insights e dar recomendações. A segunda é comunicação através de processamento de linguagem natural. E o terceiro é visão computacional. E essa aqui é uma solução que alavanca bastante esse segundo pilar. E através da comunicação com o paciente, consegue mudar o comportamento dele e assim ter melhores resultados cirúrgicos através de otimização, né, da forma de cuidar desse paciente antes e depois da cirurgia. E um painel de controle mostrando tudo isso. Então, essa é uma outra forma de digitalização. A parte de educação continuada também é algo que tem um grande potencial. Então, você conseguir acelerar a jornada de aprendizagem de um cirurgião, você vai conseguir com que ele tenha melhores resultados, principalmente em procedimentos mais complexos. E essa solução que a gente tem de CSETs aqui, ela funciona da seguinte forma: você faz upload das cirurgias, muitas vezes de maneira automatizada,
essas cirurgias elas são analisadas, sempre preservando a identidade de maneira anonimizada, se identifica principais oportunidades de treinamento dentro daquela instituição e você consegue, através de feedback personalizado, que só o cirurgião consegue enxergar, é anonimizado para todos os demais, e através de identificação de programas de treinamentos que podem ter maior impacto positivo dentro daquela instituição, melhorar e acelerar a curva de aprendizado. Deixa eu voltar aqui. Na inovação aberta, a gente já comentou do grande potencial que tem de estar conectados em todos esses ecossistemas digitais, e, através de inovação aberta, resolver as dores que vão surgindo dentro do nosso ambiente hospitalar. E quando a gente olha para o futuro, o que não está disponível hoje, mas nos próximos anos vão estar no nosso mercado, a gente destaca aí, Monarch, que é uma solução robótica endoluminal, em que vai ser possível fazer diagnóstico precoce de câncer de pulmão e, através de micro-ondas, já remover lesões pré-malignas antes que ela realmente vire um foco de tumor naquele paciente. Isso pode ajudar a revolucionar o tratamento de câncer de pulmão. Já está disponível nos Estados Unidos e deve vir para o Brasil nos próximos anos. Cirurgias de robóticas, ortopédicas, seja de joelho, seja de quadril, chegando rapidamente aí no nosso mercado. E Ottava, que é a cirurgia robótica de próxima geração, que vai estar totalmente integrado dentro desse ecossistema digital, e a gente acredita que tem potencial aí para reduzir drasticamente os eventos adversos evitáveis. Quando a gente fala desses eventos adversos evitáveis, pode parecer que não é algo tão grande, mas só nos Estados Unidos são 400 mil mortes por ano devido a eventos adversos evitáveis, tirando, obviamente, a pandemia, em anos que mais normais, seria a terceira causa de morte por ano nos Estados Unidos, só atrás de mortes por câncer ou por problemas cardiovasculares. E você tem outros demais tipos de automatização, seja, por exemplo, automatização de supply chain, reduzindo desperdícios que a gente tem hoje em dia, com estoques altíssimos, ou falta de produto, ou excesso, ou perda de produto, seja de